Saúde Digital, vamos falar de um tema importantíssimo aqui, que é um tema que se você ainda não chegou nele, porque eu acho que a média de idade dos nossos ouvintes aqui é uma média mais jovem, são o que eu costumo chamar dos early adopters, mas se você não chegou, você vai chegar, eu vou chegar, todos chegaremos na fase do envelhecimento, na fase onde que a nossa autonomia e a nossa independência, principalmente nas questões motoras, vão se reduzindo. E a gente precisa trabalhar principalmente mudanças de estilo de vida. E nada melhor para conversar sobre isso do que um médico fisiatra. Eu tô aqui com o Gabriel Marantes, que é lá de Porto Alegre, gaúcho. Vou agradecer a minha amiga Regina Chamon, do podcast Desestresse. Ela é médica também e ela que me indicou, me apresentou o Gabriel, que vai apresentar, que vai mostrar aqui pra gente uma plataforma chamada Life Up, que é uma maneira de você engajar o seu paciente nas atividades de mudança de estilo de vida, que todos nós médicos sabemos o tanto que isso é difícil, você prescrever mudança de estilo de vida e ter um engajamento do seu paciente. E todos nós, como seres humanos, sabemos o quanto é difícil mudar estilo de vida. E o Gabriel trouxe uma maneira super interessante, muito visual, prática, de medir a sua quantidade de saúde. É isso mesmo, ao invés de você medir a doença, você mede a sua saúde e monitora. Gabriel, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. A Regina é sua cliente, falou muito bem do seu aplicativo e eu quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do Life Up. Conta para mim um pouco primeiro do seu background, Gabriel. Lorenzo, obrigado pelo convite, eu agradeço a Regina também pela indicação, muito legal estar aqui contigo. Eu comecei a ouvir o podcast depois que ela me convidou, que ela me indicou e falou que ia falar comigo, e já estou ouvindo direto, muito bom os podcasts. Valeu. Às vezes tem uns temas que parece que, não, isso aí eu não quero saber, daí começa a conversar e, nossa, que interessante. Então já virou meio rádio no meu carro. Bom, eu sou médico fisiatra. Eu comecei a trajetória muito voltado para melhorar na minha área, mas eu estava muito incomodado que a reabilitação é da sequela, né? É depois que a cura já aconteceu ou não aconteceu, sobrou alguma coisa, vai para o fisiatra reabilitar. E eu estava muito incomodado que algumas coisas eram muito difíceis de reabilitar. Tem algumas sequelas que realmente são sequelas, elas não vão deixar de ser sequelas. A gente ameniza elas, mas elas continuam existindo. Em especial, os pacientes com pós-AVC que chegavam para eu reabilitar. E aquilo ali era uma catástrofe na vida dele, na vida da família dele, na vida da sociedade. E por mais que a gente se esforce, tente fazer o melhor trabalho com ele, reabilitar o máximo possível, a catástrofe já aconteceu, ele vai ter que conviver com pelo menos uma parte dessa sequela. Eu estava vendo que era um trabalho muito grande para um resultado limitado. E eu achei, em algum momento eu me dei conta que 95% dos AVCs eram preveníveis, eu vi os estudos mostrando isso. E se esse tanto de AVC era prevenível, por que a gente não estava botando mais esforço na prevenção e evitava que a catástrofe acontecesse em primeiro lugar? Eu comecei para esse lado e, nesse sentido, eu acabei sentindo a necessidade de desenvolver um software, porque eu vi que nós estávamos bastante longe ainda de conseguir fazer uma prevenção com eficiência. Eu até tive uma jornada que, quando eu estava desenvolvendo a ideia, eu comecei a me dar conta que isso a gente vê um pouco mais na fisiatria, eu acho que isso me ajudou, mas eu comecei a me dar conta que a gente tinha que olhar para essas outras coisas que nos levam a ficar doentes, né? Sono, humor, atividade física, alimentação, que a gente chama de estilo de vida. E no meio do desenvolvimento, eu estava meio que sozinho nisso, eu estava botando essas coisas na avaliação médica que não me ensinavam a fazer na residência, e eu fui buscar os maiores experts para ver o que eles estavam falando, ver se eu não estava saindo muito, se eu não estava viajando demais, né? Então eu arranjei um congresso de prevenção em Harvard, lá nos Estados Unidos, que era do Colégio Americano de Prevenção. E achei bem interessante, mas ainda assim eles estavam falando muito de prevenção secundária. E não era exatamente o que eu queria. Passou mais 2 anos, eu busquei outro congresso, eu descobri um congresso de Lifestyle Medicine nos Estados Unidos também, devolver o que esses caras estão falando então. E daí eu cheguei lá, é isso aqui.
é isso aqui que nós precisamos. Eu me senti em casa ali no meio do pessoal, porque estava todo mundo falando a mesma língua. Nós temos que botar isso aqui no centro da prática médica, porque é a coisa mais importante agora. Então eu comecei essa jornada e nós desenvolvemos uma plataforma que o fundamento dela é facilitar para o médico avaliar o estilo de vida do paciente e prescrever estilo de vida para o paciente. Isso é muito difícil de fazer no consultório, tanto avaliar quanto prescrever com eficiência. Então a gente está facilitando isso. É muito fácil pedir exame para diagnosticar a doença. Não é fácil saber que exame pedir, mas o ato de pedir o exame é fácil. E normalmente para o paciente também é fácil, porque a maioria deles tem convênio, já tem um financiamento. E também é fácil prescrever a receita ali, emitir a receita também é fácil. Mas estilo de vida não é fácil de prescrever. Avaliar estilo de vida não é fácil de avaliar. Então é isso que a gente facilita. Gabriel, é muito interessante o que você fala, né? Porque talvez um dos argumentos que a gente pode ter por que é fácil pedir exame, prescrever remédio, né? É porque é o mais tradicional, é o que existe desde que o mundo é mundo e também é tangível, né? Você torna tangível o ato médico, tanto para o médico conferir, quanto para o médico mostrar valor para o seu paciente, quanto para o paciente receber. Então, um paciente que não está bem instruído, sair de uma consulta sem uma receita e sem um pedido de exame é frustrante para ele. Porque aonde que você vai tangibilizar o seu ato médico se você não entregou nenhuma receita, nem o exame? Né? E a gente sabe que culturalmente isso é demandado pelos pacientes. E ao mesmo tempo a gente sabe do perigo que isso é, porque se não tem indicação, não deveria pedir exames e nem prescrever medicamentos, porque isso encarece o sistema de saúde, isso provoca iatrogenias, mas o fato é como que nós podemos melhorar essa cultura e tangibilizar a primeira indicação de quase todas as doenças, que é a mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida é quase que todas a primeira indicação, mudança de estilo de vida, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis. E eu acho que o seu produto, seu software, você de uma maneira muito criativa, user-friendly, conseguiu tangibilizar o ato da primeira indicação, que é a mudança de estilo de vida. E aí eu quero que você entre aqui nesse pormenor, nesse detalhando, um double click, como que funciona o seu aplicativo LifeUp. Joia. Eu acho que esse ponto é muito importante. Tem estudos médicos que mostram justamente que os médicos, mesmo sabendo que não deveriam pedir exame para prescrever aquele remédio, eles acabam pedindo mesmo assim. Os médicos foram entrevistados e perguntaram, tá, mas tu pede mesmo assim? Não, eu peço porque o paciente não quer sair de mão abanando e tal. Então, imagina, a gente está sentindo isso no consultório, a gente sabe que está aumentando o custo. Eu estou lá, eu examino o paciente, faço o exame físico, termino a consulta e eu falo para o paciente, não, tu tem que começar a fazer exercício. E ele, tá, mas tu não vai pedir nenhuma ressonância? Como é que tu lida com isso? Eu vou perder o cliente ou eu vou manter o caminho correto e econômico? Então o que a gente fez? A gente transforma essa avaliação em um laudo médico que é feito para o paciente entender. Esse foi um dos obstáculos que a gente identificou. O paciente ele não entende como está a saúde dele, por aí já começa a ser bem difícil a mudança de estilo de vida. Para que a mudança aconteça, para quem começa a estudar isso, a medicina do estilo de vida tem crescido bastante, ela tem trazido bastante conhecimento, e uma das coisas que a gente aprende é que o paciente tem que ter autonomia. Ela não funciona quando o paciente não tem autonomia. Só que a autonomia não é tu dizer para o paciente, não, tá tudo contigo, tu que faz. É que nem uma criança, a autonomia primeiro ela tem que ter conhecimento. Se ela não tem conhecimento, ela nunca vai ter autonomia. Enquanto ela não souber que a tomada dá choque, tu não pode responsabilizar ela pelo choque que ela tomou. Então o paciente só vai assumir a autorresponsabilidade que a gente tanto quer que ele tenha depois que ele tiver autonomia. E a autonomia só vai existir depois do conhecimento. Então primeiro a gente tem que transferir conhecimento. Só que é muito difícil, a gente passou a vida toda estudando e em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tem que passar isso para o paciente. Então a gente tentou facilitar isso para o médico, a gente faz um laudo que é amigável para o paciente, ao contrário do laudo de todos os outros exames que o paciente acaba convivendo, que são feitos de médico para médico. A gente transformou um laudo traduzido para o paciente, mudando, por exemplo, a nomenclatura de TSH, a gente muda para a função da tireoide, glicose a gente muda para açúcar no sangue, a gente traz uma explicaçãozinha para cada item, traz um bonequinho mostrando de onde é que está vindo aquilo.
uma legenda colorida para o paciente entender. E isso já facilita muito. E com isso a gente já consegue começar a transferir a autonomia e responsabilidade para o paciente. E o outro ponto importante é esse ponto que tu falou de medir saúde, né? Para o paciente entender, a gente tem que mostrar o completo para ele. E a gente normalmente mostra o limitado, que é só a nossa procura por doenças. É aquele resultado de exame às vezes bem bom, a gente continua enxergando que aquele paciente na nossa frente é uma bomba relógio e o paciente sai da consulta feliz porque ele está com os exames bons. Ou seja, o que a gente fez inconscientemente foi reforçar os maus hábitos dele. Tudo que ele está fazendo até agora está dando certo, porque os exames estão bons. E daí eu digo para ele, não, tá tudo errado. E daí ele, tá, tudo bem, doutor, mas meus exames estão bons. Então fica muito mais difícil essa conversa. E isso acontece porque a gente não está mostrando o retrato completo. O retrato completo não é só o resultado dos exames que diz se ele já está doente. O retrato completo tem que medir quanta saúde ele tem. E como é que a gente mede isso? Isso é difícil, ninguém nos ensinou a fazer na faculdade. A única coisa que eu falei no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, eu botei um slide assim, médicos não entendem de saúde, para os médicos. E eu expliquei para eles, se eu perguntar para vocês o que é diabetes e como é que mede a diabetes, todo mundo me dá a mesma resposta. O que é pressão alta e como é que mede a pressão alta, todo mundo me dá a mesma resposta. Agora, se eu perguntar para vocês o que é saúde, como é que mede quanta saúde o teu paciente tem? A única coisa que a gente tem é um conceito amplo da OMS, que saúde não é a mera ausência de doenças, é um estado de completo bem-estar social, mental e físico. E como é que mede isso? Então a gente foi atrás disso para trazer esses indicadores para dentro do consultório de forma fácil. Então a gente pegou uma série de questionários científicos validados, consagrados na literatura para conseguir, e outras coisas, o exame físico talvez um pouquinho mais detalhado, para conseguir medir isso. Por exemplo, estimando a capacidade cardiopulmonar do paciente, o VO2 máximo, que é um dos principais indicadores de longevidade e qualidade de vida. A gente traz para ele o resultado de depressão com o PHQ-9, que é um dos questionários, uma série de outros questionários, mas a gente mede depressão, ansiedade, insônia, apneia do sono, como é que está distribuído o exercício, tem reforço muscular, se tem exercício aeróbico, se tem exercício de flexibilidade, como é que está a alimentação, como é que está o consumo de álcool, só que tudo isso metrificado. E não aquela coisa subjetiva da anamnese que a gente conversa e termina, acho que esse cara está com um pouco de depressão, parece que ele tem insônia. Tudo bem, tu ficou com essa impressão, mas na próxima consulta como é que tu vai comparar se ele melhorou ou não? Então a gente traz um score, porque esses questionários nos dão um score e eles têm alta sensibilidade e especificidade, e a gente conseguiu medir quanta saúde o paciente tem olhando para esse outro lado. E um dos indicadores fundamentais que a gente mede, além desses de estilo de vida, é quanta força física o paciente tem. A gente faz isso com dinamometria de preensão manual. Força física, isoladamente, é o principal indicador para prever a qualidade de vida e longevidade no futuro. Para tu ter uma ideia, a força física prevê tão bem ou melhor infarto do que a pressão arterial. Perfeito. Olha só. Prossiga, então, vai. Assim, então a gente faz isso, mostra para o paciente o resultado e mede essa quantidade de saúde que ele tem e traz de forma clara para ele entender. Essa é a primeira parte que a gente faz na plataforma, que é o mapa da saúde. Na verdade, o médico vai fazer no seu consultório com a ajuda do software, né? Que é o mapa da saúde. É muito legal como que... E eu recebi a Regina Chamon, né, que é uma médica que também trabalha com medicina de estilo de vida, ela me mostrou o mapa da saúde. E eu vi o quanto é user-friendly, o quanto é amigável e como você tangibiliza, né, mostra para o paciente a quantidade de saúde. Fazendo uma reflexão que você disse agora, né, que o médico entende da doença, eu acho que não é só o médico, é todo o sistema da saúde, ele deveria se chamar sistema de doença. Né? Um hospital não é uma instituição de saúde, é uma instituição de doença. O médico é um profissional da doença, o enfermeiro é um profissional da doença. E o sistema de pagamento, muito se diz sobre como a crise do sistema pagamento do setor de saúde é porque está focado na doença. Quanto mais doença, mais dinheiro gira no sistema de doença. Então, é duro ouvir isso, eu sou médico e posso falar isso, mas essa é a grande verdade, porque quando eu vou tratar de saúde do meu paciente no meu consultório, muitas vezes eu não tenho tempo para tratar de saúde, eu tenho que tratar da doença, porque eu estou ganhando por hora, por minuto, e eu tenho que focar no que é tangível, no que é doença. E muitas das vezes eu não tenho tempo e não encontro maneiras de ser monetizado, de entregar valor cuidando da doença.
aliás, cuidando da saúde. Eu tenho várias maneiras de arrecadar e capturar valor, ou seja, arrecadar receita, enquanto provedor de saúde, instituição de saúde, plano de saúde, qualquer stakeholder da saúde, eu tenho como capturar valor e entregar valor cuidando da doença. Mas como que eu posso fazer isso cuidando da saúde? Aí a gente começa a ver as novas especialidades, né, que começam a se apartar, que também não funciona, ou funciona, mas não deveria ser dessa maneira, né? Agora eu tô bem, mas eu quero melhorar, então eu vou procurar um médico que vai cuidar só da minha saúde, que para prevenção. As coisas precisariam ser integradas. Você separar quem cuida da doença e quem cuida da saúde, é muito difícil do paciente procurar. Ele tem que ter um nível de instrução, ele tem que ter uma condição financeira. Geralmente o plano de saúde não cobre, as consultas são particulares para ele cuidar da saúde. Aí ele não vai cuidar da saúde, ele vai só procurar quando tem a doença. Agora, quando a gente começa a ter, e eu estou descrevendo isso, porque a gente precisa, eu não estou aqui falando do problema, eu reconheço o problema, a gente precisa achar soluções para isso. Como que eu, médico cardiologista, como que eu, médico radiologista, como que eu, médico endocrinologista, além de cuidar da doença, eu posso cuidar da saúde de uma forma palpável, que entrega valor para o paciente e captura valor. Essa é a lógica, esse é o caminho que a gente está buscando. E o seu software, ele faz exatamente isso, porque quem vai usar o seu software não necessariamente tem que ser um médico de estilo de vida, não necessariamente tem que ser um médico fisiatra, tem que ser alguém que queira, além de cuidar da doença, promover saúde para o seu paciente. E na hora que isso começa a ser feito, na hora que você tem evidências tangíveis que isso está sendo feito, o retorno vem. Aí você consegue capturar valor. E aí que eu quero trazer para você aqui, vamos simular aqui. Então eu fui lá na doutora Regina Chamon, e aí como que ela faz para ela me entregar o mapa da saúde? O que eu tenho que fazer para a Regina me dar o mapa da saúde? Eu quero entender a jornada do paciente quando ele está diante do médico que usa o seu software. Certo. Então, o paciente, quando chegar no médico, ele vai fazer uma consulta normalmente. A gente fez um ambiente de prontuário eletrônico. A ideia não é competir com os outros prontuários, a gente não faz o que os outros fazem, então ele complementa outros prontuários. Então, nós temos essa sistemática. Quando o paciente entra nessa jornada, o médico começa a usar o nosso sistema. Depois ele pode agendar, emitir receita por outro sistema qualquer, ou marketing, ou gestão. Mas então, tu chegou lá no consultório, ela vai fazer uma consulta normalmente, ela vai te atender e vai anotar alguns dados no prontuário. Tem uma parte ali que ela tem que botar os fatores de risco, tem uma parte específica para o exame físico, que não vai ficar na caixinha, normalmente é uma caixinha de texto para a gente escrever tudo, né? Ele vai escrever só o exame físico num campo estruturado, num campo estruturado, é isso? Isso aí. E o exame físico é bem simples, ele peso, altura, circunferência abdominal, circunferência do pescoço, que é utilizada para o risco de apneia, e o que tem e pressão arterial. Basicamente é isso. O que tem de diferente é a dinamometria, que é super simples. O aparelho é menos de R$200 para tu ter no consultório, e é só tu apertar o aparelho, o paciente aperta o aparelho sentado com uma mão, aperta com outra mão, tu tem o resultado de um super indicador de saúde que a gente já tem. Sabe que eu me perguntei muito por que não nos ensina a fazer isso? É um indicador tão importante, com muito estudo, mostrando claramente isso. Por que a gente não é ensinado a fazer isso? Mas é esse negócio, a gente é ensinado a procurar doenças. A dinamometria não dá diagnóstico de doença. O quanta força a gente tem não nos dá diagnóstico de doença nenhuma. Agora o pessoal está começando, não, dinamômetro eu conheço. Eu uso para diagnosticar sarcopenia. Já estamos procurando doença. E eu não quero isso, né? Eu quero que seja assim, quanta reserva de saúde esse paciente tem, porque é isso que ela nos diz. Bom, então o exame físico super simples, ela vai fazer isso contigo no consultório, vai fazer a anamnese normal. No final da consulta, ela vai seguir o nosso fluxo normal. Normalmente se pede alguns exames. Ela vai pedir alguns exames que a gente precisa de sangue, que é bem o básico, perfil lipídico, função hepática, creatinina, glicose, basicamente isso. E daí quando tu mandar esses exames de sangue, tu também vai responder os questionários. Então ela vai te pedir os exames de sangue, e como se ela tivesse te pedindo exames, ela te pede para responder os questionários. Vai ter uma série de questionários científicos que tu vai responder, isso é super importante, tão ou mais importante que os exames que tu vai fazer. Então o paciente vai para casa, faz os exames de sangue e responde os questionários.
Quando ele fez tudo isso, ela vai receber, ela vai dar uma revisada e vai finalizar ao teu lado. Daí tu é avisado que tem que marcar uma consulta para discutir os resultados com ela. Daí tu vai nessa segunda consulta e ela vai discutir esse mapa da saúde, bonito e tal, ela vai te entregar, né? A partir daí, o que a gente começou a perceber é que como o mapa da saúde ele tem essa preocupação de fazer o paciente entender, a gente começou a se dar conta que ele não era só uma grande avaliação mais detalhada para o médico e para o paciente, ele já era uma intervenção. Isso é muito legal porque a gente vê bastante estudo falando do poder da educação médica, né? Mas a gente percebeu que só o paciente entender, alguns pacientes já iam para casa e emagreciam 5 quilos, emagreciam sem o médico ter feito nada, sem nem o médico ter habilidade para fazer mudança de estilo de vida. Ele só soube explicar os resultados do paciente junto com o mapa. E daí a gente viu que para muito paciente isso já é um baita impacto. Mas ainda assim, tem uma segunda parte nesse fluxo, aí tu voltou, tu conversou com ela, tu entendeu os resultados, ela vai ter oportunidade de começar uma prescrição de estilo de vida, que é uma coisa difícil de fazer, como a gente estava falando. Então, ela pode iniciar um programa de acompanhamento para esse paciente, e ela vai fazer esse acompanhamento, que ela vai monitorar os hábitos do paciente à distância a partir do que ela prescreveu no consultório, junto com o paciente, como se ela estivesse prescrevendo um remédio. Só que em vez de ela prescrever a losartana, ela vai dizer, olha, nós vimos que a alimentação está precisando melhorar, vamos começar com comer folhas verdes, ou comer frutas. Então, a gente quebrou os hábitos em pequenos hábitos, que é a recomendação, quanto mais específico for o hábito que está prescrevendo, mais chance de ele ter. A prescrição do hábito é muito prescrição SMART, né? Específica, mensurável, atingível, relevante, que tem um tempo. Então, a gente quebrou esses hábitos em pequenas coisas, comer frutas, comer folhas verdes, comer leguminosas, caminhar, correr, e o médico prescreve, eu quero fazer isso. E quando ele prescreve, ele vai detalhar isso com o paciente, que é uma coisa que normalmente a gente não faz. A gente faz a prescrição assim, tu tem que fazer exercício e tu tem que te alimentar melhor. Isso é muito genérico, é difícil para o paciente botar em prática. Então a gente detalha isso e a gente pergunta para o paciente que horas que tu vai caminhar, que dias que tu vai caminhar. E daí o paciente, opa, eu não tenho muito horário, então tu não vai caminhar. Então, não, segunda, quarta e sexta às 18 horas eu acho que eu consigo. Beleza, quanto tempo tu vai caminhar? Eu acho que 1h30. Não, 1h30 tu vai te machucar, tu não caminha, tá sedentário. Vou começar com 20, 30 minutos. Daí já combina com ele. E o médico vai escrevendo isso na prescrição dele, e isso tudo já fica configurado no aplicativo do paciente. Então são 2 sistemas, né? Um para o médico e um para o paciente. E daí a gente vai tangibilizar ainda mais do que o paciente ter recebido um laudo bem completo, ele vai sair dali com um aplicativo com as prescrições que ele combinou com o médico. E aquilo que o médico definiu na consulta vai ficar escrito para ele e ele vai ser lembrado. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas, ele recebe uma notificação push no aplicativo. Está na hora de comer folhas verdes, está na hora de caminhar. Então a gente ganha um poderzinho a mais, né? De ir lá na casa do paciente onde acontece os hábitos e bater na porta. Está na hora de fazer o que a gente combinou. O médico, a partir de aí, vai acompanhar o progresso do paciente. O paciente vai marcando cada vez que ele vai fazendo cada hábito. E o médico vai monitorando o progresso. Você pode ver também, se o paciente não estiver progredindo, pode mandar uma mensagem para ele. Olha, fulano, eu vi que tu não está caminhando, quem sabe não marca uma nova consulta para a gente conversar, vamos tentar outra estratégia. Ou algum funcionário da clínica, né, que ajude o médico a fazer esse monitoramento. Mas basicamente é isso. Cara, é muito, muito interessante essa forma de tangibilizar, né? E eu queria entender com você qual que é o ticket médio, quanto que o médico paga para ter esse software? Atualmente está R$ 199,00 por mês no plano anual e R$ 299,00 no plano mensal. Perfeito. E pode falar? Isso sem limites. Sem limites. O médico pode usar o máximo. Quanto mais ele usar, mais feliz. Nosso objetivo é impactar a população, né? O máximo possível. Então, para nós, quanto mais o paciente ele atingir, a gente ainda fica atrás dos médicos. O que está acontecendo? Por que tu está fazendo pouco? E como que tem sido o feedback dos médicos em relação ao software, ao sistema? Tem sido bem. Nós estamos numa jornada bem inicial, né? A gente começou a comercializar na mais ou menos metade do ano passado, um pouco antes disso, que a gente começou a fazer mais propaganda mesmo. E também tem sido um aprendizado para nós. Então a gente foi vendo que a gente tinha que facilitar. A gente foi desenvolvendo várias coisas para facilitar que o médico conseguisse fazer, né? A gente botou até uma inteligência artificial para reconhecer o resultado do exame. O paciente manda o PDF dos exames, a inteligência já reconhece os resultados, o médico só confere para adicionar no prontuário. O sistema já tem uma inteligência para ir sugerindo problemas para a lista de problemas do paciente, para o médico também não ter que ficar botando lá a força está diminuída, sedentarismo, tá? Porque sempre encontra um monte de problema. Então o sistema já vai sugerindo. A gente foi fazendo várias coisas assim para facilitar. A gente integrou com o WhatsApp, para o WhatsApp servir, tem uma robozinha que funciona como um concierge para cada um dos médicos que está com a gente na plataforma. Ela vai lá, tu tem que responder os questionários, porque às vezes o paciente não vê o e-mail. Tá? A gente foi facilitando várias coisas.
E a gente viu justamente isso, que a maior dificuldade que nós temos é que o nosso público é bem sobrecarregado. Nós estamos nesse momento que a saúde, a medicina estão falindo e a gente está falindo junto, né? E a gente está lidando, nós como os médicos, com essa sobrecarga, com cada vez trabalhar mais e tal. E daí tem que botar uma nova abordagem, porque acaba tendo um método junto no software, né? Tem que botar uma nova abordagem no consultório. Às vezes o médico não consegue tirar uma hora para estudar o negócio. Então, às vezes ele fica ali, ele não inicia um mapa, passou um mês assinando, ele não iniciou um mapa da saúde. Então, o cara nem logou no software. Então, a maior dificuldade tem sido, eu acho que esse negócio de lidar com o público. Eu acho que eu sou bem convicto que o nosso público são os médicos mesmo. O médico é a porta de entrada. A gente tem que pegar esse paciente por essas diversas portas diferentes, mas tudo vai acabar no mesmo funil, né? Que acaba em estilo de vida. Seja lá no hepatologista com a esteatose hepática, ou seja no endocrinologista com a obesidade e diabetes, ou no cardio com a hipertensão. Todo mundo vai ter que fazer isso, né? Então... Perfeito, eu concordo com você do que a porta de entrada é o médico. Principalmente, né? Eu acho que a porta para você trabalhar estilo de vida com uma outra pessoa, a primeira coisa que você tem que ter é conhecimento e autoridade para convencer essa outra pessoa a mudar o estilo de vida, né? Porque senão você não dá para ela a autonomia que você disse. Então você precisa de conhecimento e autoridade. A segunda coisa muito importante, que só isso não é suficiente, na minha opinião, você estuda muito melhor, muito mais isso, é o cuidado, né? É se importar com o outro, é investir tempo na vida do outro para que ele mude de estilo de vida e para que ele entenda. Então, aqui a gente tem um problema, aqui a gente tem um dilema. Por quê? O médico, ele, sem demérito para as outras profissões, para os outros profissionais de saúde, cada um tem o seu papel, mas o médico, pela capacidade, né, pela prerrogativa dele da prescrição, de conhecer o diagnóstico diferencial e de saber como que as doenças manifestam, esse médico ele tem uma capacidade enorme de ter autoridade, de ter voz de autoridade perante este paciente. E isso isso tem muito valor, né? Agora, o outro ingrediente aí para dar certo é eu querer investir tempo nisso, para eu manifestar esse cuidado, eu me importar com o outro. Porque não dá para ser feito isso em 5 minutos, em 3 minutos, em 1 minuto. Não dá para ser feito isso através de um robozinho. O que precisa ser feito é como eu vou usar a minha autoridade, o meu conhecimento, mas eu vou demonstrar o meu interesse pelo outro e isso requer tempo. Aí eu acho que é um pouco do seu dilema que você está falando, né? Porque se o sistema de saúde está orientado pelo fee for service, né? Eu vou ganhar quanto mais doença tiver. Então, quanto mais eu atender doença, mais eu vou ganhar. Encaixar a saúde nessa engrenagem, ela é difícil. E aí, é um desafio do médico entender como ele vai conseguir encaixar isso na jornada dele. Agora, para mim, essa é uma estratégia muito vencedora. Porque quando você consegue passar a sua voz de autoridade e transmitir para o paciente que você está realmente se importando com a saúde dele, você entregou para ele tudo que ele precisa para uma mudança de estilo de vida. E aí, o seu LTV, né, o Lifetime Value, né, esse cara vai fidelizar com você. E aí ele vai ser o seu cliente, vai indicar para outros, o seu consultório vai ser cada vez mais importante, porque você está realmente cuidando. Agora, o lance é, né, o que que eu faço primeiro? Como que eu saio dessa cascata? Como que eu saio dessa engrenagem? Eu queria sua opinião sobre. Cara, impressionante como em pouco tempo tu já vai direto nos problemas, tu tá treinado. É justamente isso. Assim, eu acho que a gente, fazendo o básico, que atualmente está muito fácil de fazer, que é fazer o mapa da saúde, que não depende muito de conhecimento, nem muito de tempo do médico. E depois poder daqui a pouco iniciar um acompanhamento, que o médico não seja muito bom e não tenha as técnicas de medicina de que ajudam muito e fazem muita diferença no sucesso.
Mas antes que ele não tenha isso, se ele simplesmente se preocupar em decidir iniciar esse acompanhamento, informar que o paciente vai ser monitorado pelo médico também, então é diferente do automonitoramento, né? O automonitoramento já tem estudo mostrando que aumenta, tem um monte de aplicativo para os pacientes se automonitorar e mudar de hábito sozinho. Isso tem resultado, mas é menor. Certamente, eu não vi estudo nenhum do que eu vou te dizer agora, mas eu acredito que seja maior, o monitoramento com uma autoridade junto, tu tá sendo monitorado por alguém que tá te comprometendo ali e essa outra pessoa tá acompanhando. Eu acho que só isso já pode ter um impacto. Então, se o médico se propuser fazer pelo menos isso, eu acho que ele já vai conseguir ter alguma eficiência. Mas esse realmente é o maior problema. Eu acho que isso vai ser uma mudança cultural que vai levar um tempo para acontecer. A gente vai tentar empurrar um pouco nesse sentido. Mas, como tu falou, atualmente já tem essa questão de remuneração, pelo menos de o médico conseguir fidelizar mais o paciente, ter programas de acompanhamento na clínica dele, mostrar para ele que o atendimento é diferente do atendimento do convênio, daqui a pouco deixar de usar convênio nesse atendimento. E eu tenho algumas ideias também para o futuro que eu acho que a gente pode começar a participar desse remuneração, só que remuneração por saúde. Porque como a gente metrifica muito a saúde, as doenças do paciente, a metrificação que a gente faz, ninguém faz. Porque nós que fizemos o método ali, então ninguém mais faz. A gente tem muito dado para ver se esse paciente realmente está diminuindo os riscos de doença dele. Então a gente consegue calcular isso com mais precisão. E esse dado é de muita qualidade, porque ele é coletado no consultório médico, não é no wearable lá na rua. Então, a gente pode no futuro botar, porque o sistema também vai ganhar mais, os convênios principalmente, as empresas também vão ganhar mais dinheiro se as pessoas que estiverem lá dentro estiverem mais saudáveis. Então a gente pode transformar, eu acredito, isso em recompensa para as pessoas que se cuidam mais. E a gente vai estar medindo isso. Perfeito. E isso era a minha próxima pergunta. Você já pensou no modelo, hoje o seu modelo, né, é para o médico, né? Você já pensou num modelo em que provedores de saúde, como hospitais, as próprias empresas, o RH das empresas ou os planos de saúde compram de você, assinam de você o software e oferecem para o médico utilizar? Já pensou nesse modelo? Eu pensei, eu já tentei uma conversa com um plano de saúde aqui da região, bem grande. Eles sempre se interessaram, mostraram muito interesse e tal, mas eu acho que por a gente ser muito pequeno, eu não consegui avançar, porque eu não botava... Eu tenho que ficar incomodando eles pro negócio andar. Eu não consegui incomodar eles o tanto quanto precisava. Mas, de qualquer jeito, eu fui buscado por um hospital grande aqui da região, que é um hospital universidade, e a gente começou um projeto lá no hospital para levar isso e a gente vai integrar com as áreas da doença do hospital, com internação, com ambulatório, para os médicos conseguirem começar a levar isso para dentro do ambiente do hospital. Então, isso já tá acontecendo. Nós começamos, tá bem no início, mas já está acontecendo. E a outra coisa que também já começou a acontecer foi numa empresa. Nós estamos com um piloto numa empresa grande de metalurgia e eles vão começar a aplicar, usar o software lá e aplicar para os funcionários. Eu acho que tem um grande potencial se a gente conseguir substituir aquele exame periódico que é obrigatório por lei e praticamente só se presta para a lei, se a gente transformasse ele no mapa da saúde. Eu acho que tem como fazer isso. Porque daí a gente pega esse negócio que não serve muito para o médico, não serve muito para o paciente, só serve para a lei, e transforma num negócio que serve muito para o médico, que serve mais ainda para o paciente. E serve para a lei. E pode atender a lei, né? Essa é uma questão interessante. Mas bem legal. E do ponto de vista do paciente, né? O que você como fisiatra, né? Você conhece bem essa definição entre autonomia e independência, né? A autonomia, ela diz mais do juízo, né? Da capacidade mental do paciente de ter as faculdades mentais funcionando adequadamente, né? Isso não tem muito a ver com a capacidade física, né? Que é a independência, né? A independência, capacidade que eu tenho de tomar banho, de pentear o meu cabelo, de fazer as minhas higienes. Como que você vê, sendo fisiatra, essa questão impactando no paciente? Que resultado você tem? O que detalhe você pode nos dar? O que dizem os estudos? Queria que você desse um panorama disso, na medida em que a população envelhece mais,
porque aumenta a expectativa de vida, melhorando o termo. E cada vez mais uma população informada, com mais acessos a dados e informações, a gente começa a ter necessidade tanto de prover autonomia através da educação e cuidar dessas faculdades mentais, quanto independência, né? Cuidar da parte músculo-esquelético desse paciente. E eu queria que da sua avaliação enquanto fisiatra, para onde que nós estamos indo nesse rumo? Eu acho que esse rumo é inevitável, né? Pelo que a gente vê dos dados de saúde hoje. Não tem outra saída. Eu até digo para algumas pessoas que perguntam, eu tenho certeza que a medicina vai buscar isso que a gente está fazendo no LifeUp. Não sei se vai ser através do LifeUp ou vai ser através de outra coisa, mas ela precisa ir para esse caminho. E justamente porque é isso que vai definir que essas pessoas persistam tanto com autonomia quanto com independência por mais tempo, né? E que a sociedade se torne viável, né? Porque realmente a gente está conseguindo, muito preocupado em fazer as pessoas não morrerem só, né? Mas a gente tem que fazer elas viverem bem. E para isso, tudo está dentro principalmente do estilo de vida mesmo. Então, especialmente capacidade física, mas os outros também são muito... Tem alguns que vão argumentar que a alimentação o impacto é maior. Mas o que a gente tem mais de estudo é específico, assim, de um indicador de capacidade física. E o ciclo que a gente vê na fisiatria é o seguinte: o paciente começa a perder capacidade física, seja porque ele está fraco ou porque ele está com a sequela de alguma coisa, né? Ele começa a perder independência. O parênteses aqui que as pessoas temem mais a perda de independência do que a morte. Essa é a minha realidade, né? As pessoas falam, eu preferia morrer. Então é isso que a gente tem que evitar mais. Esse é o grande negócio, não é a morte, é perder a independência. Então, o principal para perder a independência é realmente a perda de capacidade física. Porque o ciclo que acontece é o seguinte: tu começa a perder capacidade física, tu já começa a deixar de fazer outras coisas que para ti eram importantes. Eu não vou visitar meu amigo porque tem uma escada no caminho. Eu não vou ir na praça porque a última vez que eu fui eu caí, eu quebrei o dedinho. Eu não vou viajar porque eu vou ser um incômodo na viagem. E daí tu já não tá pegando vitamina D, tu já não tá fazendo teu exercício, tu já não tá socializando, tu já não vai dormir bem porque não te expôs ao sol. Então vem um monte de coisa que acontece junto tudo porque tu não tem muita capacidade física lá na ponta. Ou então tu cai, tu te quebra, tu interna por causa de uma fratura boba, mas na internação tu pega uma pneumonia. E daí tu não sai da pneumonia e tu não sai do hospital. Então tipo, eu acho que é inevitável. A população tem que tomar consciência disso, mas nós médicos, temos que tomar consciência. Eu me dei conta no meio do caminho que a gente fala muito que os pacientes não se preocupam com saúde, eles querem pagar por estética, eles querem pagar por a pílula mágica e não sei o quê. Os pacientes se preocupam muito com saúde, mas a gente está falando para eles só de doença. Doença ninguém quer falar. Doença é chato, pô. Agora, saúde, as pessoas se preocupam. Não é à toa que tu começa o podcast Saúde, Colegas, e não é à toa que a gente, em qualquer festa, fala a primeira coisa, saúde. Perfeito. Então, elas estão dispostas a pagar por saúde, mas a gente tem que falar de saúde. Perfeito. E como levar isso, né, de uma maneira tangível, de uma maneira alcançável, né, que você consegue estabelecer metas e cada vez que você cumpre essa meta, você está mais próximo de cumprir a próxima, né? E isso é como funciona numa empresa, né? Como funciona se eu não colocar metas ali dentro da SD Conecta, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. E quando a gente alcança essas metas, a gente está próximo para almejar coisas ainda maiores, né? E falta no setor de saúde a gente adequar essa linguagem, essa comunicação, esse storytelling, né? E, ao mesmo tempo, os stakeholders, né? Todos aqueles entes do setor de saúde entenderem que precisam investir nesse movimento, investir em como eu vou garantir maior independência e autonomia para as pessoas, porque isso certamente impactará em redução de custos para as fontes pagadoras e aumento do bem-estar e geração de riqueza, porque se a pessoa ela está gozando de autonomia e independência, ela pode produzir mais, e aí eu consigo gerar riqueza e distribuir essa riqueza
eu acho que esse é o caminho que nós, médicos, nós profissionais de saúde, nós que estamos na saúde, precisamos lutar, precisamos vislumbrar e não se acomodar, e não desistir, e achar que a gente está longe demais, e achar que não tem jeito, mas não tem, mudança de estilo de vida, já tentei de tudo, não vai. Não, se nós que somos os protagonistas, que precisamos levar isso para os nossos pacientes, a gente está jogando a toalha, né? Imagina o paciente que precisa enxergar isso na gente. Então, eu acho que fica um belo recado aqui nessa nossa conversa, a importância, né? E como que isso pode sim entregar valor e capturar valor para quem está no setor de saúde. Quero agradecer pela sua participação, parabéns pela forma criativa, inteligente e pelo propósito, né? Um propósito muito legítimo de levar saúde de fato para os pacientes. E deixar com você suas palavras finais. O que você gostaria de deixar aí como recado para o seu colega médico que ouve esse podcast e para as pessoas que estão aqui na nossa audiência? Eu acho que tem uma coisa que a gente, quando vai indo nessa jornada, a gente vai se dando conta de como o buraco é mais embaixo, como a gente está longe. Eu, quando comecei isso, eu estava muito preocupado com prevenção. E ao longo do caminho, só não faz muito tempo, há alguns anos só, eu me dei conta que, calma aí, eu estou usando pouco isso. Não é só para prevenção, isso é tratamento. É a primeira recomendação das sociedades médicas, é tratamento. Então, quando o paciente chega aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer essa avaliação e eu vou iniciar essa jornada para tratar, não só para prevenir. Então, tipo, eu queria ver que os médicos começando assim, não, calma aí, antes de iniciar esse antihipertensivo para pressão, tua pressão não está de alto risco, vamos começar com essa outra prescrição aqui, comer folhas verdes, em vez da losartana. Eu acho que, de repente, um dia a gente chega lá, acho que já temos uns médicos usando a plataforma que estão fazendo isso. E uma das coisas que eu queria que o pessoal pensasse é assim, será que a gente está simplesmente se abstendo de entrar nisso, ou será que a gente está até atrapalhando o paciente de iniciar essa jornada? Porque a gente faz isso. Porque olha só como é que funciona. Quando as coisas estão dando errado, o estilo de vida da pessoa ruim, o corpo dela vai gritar de alguma forma. Ou ela vai ficar com diabetes, ou ela vai ficar com pressão alta, ou ela vai começar com dor crônica e vai acabar no fisiatra. E o corpo dela começa a gritar. Se ela chega lá para mim cheia de dor, e a primeira coisa que eu faço, eu encho ela de analgésico, eu tô dizendo, o corpo dela começou a avisar ela, tá errado, muda que tu tá fazendo errado. E eu vou lá e falo, cala a boca, corpo, fica quieto aí. Eu tô dizendo pra pessoa, segue com o que tu tá fazendo. Então, às vezes, eu atrapalho. Se a pressão dele começou a aumentar e eu simplesmente dou o antihipertensivo, eu digo, cala a boca, corpo. E deixo ele continuar fazendo as coisas erradas. Então, acho que a gente tem que se dar conta que a gente pode estar atrapalhando. Perfeito, cara. Lourenço, eu queria agradecer o convite, foi muito boa a conversa. Vamos ver se vai ficar bom lá no podcast. Valeu, meu amigo. Obrigado. Sucesso para você, sucesso para a Life Up. E depois a gente volta para contar mais sobre o seu empreendimento. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, estamos no YouTube, em vídeo, imagens, Spotify, Apple Podcast, todas as plataformas de podcast. Eu sempre digo aqui, dá estrelinhas, avalie a gente. Quando você dá estrelinhas aí no podcast, a gente cresce na distribuição do algoritmo dessas plataformas. Segue a gente no YouTube, ativa o sininho, todas essas coisas que você já sabe, que você escuta e que às vezes não faz muito, né? Não faz e isso deixa de ajudar o podcast, deixa da gente alcançar mais pessoas para a gente continuar trazendo bons conteúdos como foi o de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.